Vamos dar sequência, assim, à história de Davi. Que Deus nos abençoe em mais um estudo da palavra. Irmão, se assim o Senhor permitir, eu gostaria de dividir esta mensagem em dois momentos. Eu vou falar nesta noite até o verso 15. E no próximo domingo, assim querendo o nosso Deus, a partir do verso 16. Vamos orar ao Senhor, pedir a bênção do nosso Deus sobre a nossa vida. Oremos ao Senhor. Pai querido, nós te agradecemos, ó Deus, por este momento sublime, onde nós estamos abrindo a Tua palavra para expô-la, Senhor. Muito obrigado por tamanho privilégio. Te agradecemos por todos os atos deste culto, ó Pai, onde o Senhor nos permite adorar o Teu santo e bendito nome. Ó Deus, que privilégio, que bênção preciosa. E agora, Deus, queremos te rogar que o Senhor ilumine a nossa mente, o nosso coração, que possamos pôr em prática, ó Deus, o que a Tua palavra tem para nós nesta noite, e que esta porção fortaleça o nosso coração, a nossa vida, a nossa conduta no Senhor. Que o Teu Santo Espírito, que realmente nos faz crer no Senhor, e realmente nos capacita e habilita a crer, que Ele nos capacite, ó Deus, a aplicá-la em todos os momentos, nos relacionamentos que passamos, para que a nossa vida esteja sempre firmada e fortalecida no Senhor, ó Deus. Fala através da instrumentalidade do Teu servo, que o Teu Santo Espírito perfeito trabalhe na minha vida, ó Deus, imperfeita que sou. Que o Senhor me use para a Tua glória. É o que nós te pedimos, no nome santo e precioso de Jesus. Amém. Meus amados irmãos, a palavra do Senhor vai nos dizer que nós somos abençoados com toda sorte de bênção espiritual. E na nossa caminhada cristã, o nosso Senhor nos deu vida, estando nós mortos nos nossos delitos e pecados. Quando o apóstolo Paulo olha o ministério, a vida cristã como um todo, ele vai nos dizer que nós somos chamados com santa vocação. É um presente ser escolhido do Senhor. É um presente caminhar com Deus. É uma honra e algo privilegiável ser do Senhor e nós sermos o seu povo escolhido, meus amados, e Deus ser o nosso Deus. Mas embora nós sejamos cercados com todas essas bênçãos, nós temos lutas individuais, ainda lidamos com desafios na nossa caminhada cristã, e assim como eu disse no domingo passado, nós lidamos com embates espirituais, nem sempre estamos bem o tempo todo, e temos que ajustar, fazer ajustes na nossa vida pela ação do Espírito Santo. A palavra do Senhor vai nos dizer que nós devemos ser cheios do Espírito, sermos enchidos pela ação do Senhor. E, meus amados, precisamos da capacitação de Deus para realmente ficarmos firmes às situações, aos sentimentos, aos desafios que passamos na caminhada cristã. Davi, meus irmãos, com certeza era um homem segundo o seu coração, o coração de Deus. Nós vimos que ele andava em piedade, mas ele caminhou em pecado. E o seu pecado, o seu adultério, o seu assassinato trouxe consequências não só até a morte de Absalão. Se nós olharmos toda a história, meus amados, a consequência do seu pecado permeou toda a sua vida até a sua morte. Que situação difícil, não é? Muitas vezes nós olhamos que a vida cristã pode ser algo fantasioso, meus irmãos, mas não é. Nós lidamos com desafios, lidamos com dilemas e precisamos caminhar sempre na dependência do Senhor e sermos ajustados pela ação de Deus. Nós vamos ver agora que Absalão, o filho de Davi, morre. E Davi vai ser tomado, meus irmãos, por sentimentos que nós temos que olhar para a nossa vida e dizer: será que nas tristezas nós devemos deixar essas tristezas dominar a nossa vida, ou nós temos que seguir a nossa vocação apesar das tristezas que passamos? O hino vai falar assim, né? Se da vida vagas procelosas são. Às vezes a gente canta e às vezes não pega a essência dessa palavra, né, meus irmãos? A nossa vida tem ondas. E nessas ondas podem anunciar uma tempestade, algo que realmente venha para abalar, de certo modo, a nossa vida cristã, irmãos. E a pergunta que fica é: como é que nós temos lidado, meus irmãos, com as nossas emoções,
Como é que nós temos lidado, meus amados, quando somos colocados em momentos que a tristeza vem e bate ao nosso coração? Como é que nós temos lidado, meus irmãos, quando nós pecamos contra esse Deus tão maravilhoso? Então, o texto vai nos falar disso, né? Nem sempre nós somos tomados por tristeza, mas oramos, confessamos os nossos pecados, e quando vem a segunda-feira, nós não estamos fortes com o Senhor. Lidamos com desafios em que podemos nos encontrar fracos, com vergonha, escondidos, e assim, meus irmãos, na prática, o nosso relacionamento com Deus, conosco mesmo, com o nosso irmão, pode precisar de ajustes. Precisamos, meus amados, deixar a ação do Espírito tomar conta de nós. O capítulo 19 vai nos mostrar que Davi está emaranhado em uma rede de relacionamentos. Vamos ver 6. Então não dá para trazer 6 pontos nessa noite. Por isso que eu quero dividir em 3 pontos, meus irmãos. E diante dessa história, nós temos que ver como o Espírito Santo trabalhou na vida de Davi para que trabalhe no nosso coração também. E que assim, meus amados, quando você se vir triste, que você entenda que o Senhor é o seu refúgio e fortaleza, socorro bem presente na tribulação, na hora da angústia. Quando você se vir fraco no seu relacionamento com o Senhor, saiba que você tem o Cristo, o leão da tribo de Judá, para fortalecer o seu coração. E quando você se vir envergonhado, volte-se ao Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. E quando você olhar para alguém que te traiu, te magoou, te feriu, olhe para o Senhor. E assim como o Senhor nos perdoou, que possamos exercer e manifestar o perdão. Então, meus amados, nesta noite eu queria deixar o seguinte tema para nós. Faça ajustes no seu relacionamento. Então, eu falo de uma ação ativa, né, mas que o Senhor ajuste o nosso coração nos relacionamentos da nossa vida, né, irmãos? E a primeira lição é que nós devemos fazer ajustes conosco mesmos, né, ou coloque no singular, consigo mesmo. Irmãos, Davi perdeu seu filho Absalão. Ele, na verdade, já perdeu outros dos seus filhos, né? E nessa situação, meus amados, ele vai se apresentar no capítulo 18, quando ele recebe a notícia, inconsolável. Ele, como rei, teve uma vitória diante do seu inimigo Absalão. Para nós nos lembrarmos, meus irmãos, se Absalão tivesse vencido, ele não lembraria de jeito nenhum do seu pai. Ele não teria dificuldade nenhuma em deitar na cama e dormir. Mas Davi, irmãos, deixou aqui o seu papel de pai falar mais alto que o papel de rei. Ele estava inconsolável. E não é errado, meus irmãos, nós ficarmos tristes. Mas se você for dominado pela tristeza o tempo todo e não se lembrar da sua vocação, nós precisamos de ajuste. É por isso que a palavra do Senhor vai nos mostrar que a reprovação, a repreensão, uma palavra do Senhor precisa vir ao nosso encontro, meus irmãos. Muitas vezes nós ficamos tristes, mas se você ficar dominado pela tristeza, você precisa da ação do Senhor. É isso que a palavra vai nos ensinar nesta noite, irmãos. É por isso que nos versos de 1 a 7, nós precisamos fazer um ajuste nosso. E que toda repreensão do Senhor nos ajuste para a glória dele. Meu filho, não desmaie quando você é reprovado pelo Senhor. Aceite a repreensão. E assim fortaleça as mãos descaídas e os joelhos trêmulos. Vamos ver o que nos diz a palavra do Senhor, meus amados. Versos de 1 a 7. Disseram a Joabe: eis que o rei anda chorando e lastima-se por Absalão. Então a vitória se tornou naquele mesmo dia em luto para todo o povo, porque naquele dia o povo ouvira dizer: o rei está de luto por causa de seu filho. Vamos ler todos o verso 3, irmãos. Naquele mesmo dia entrou o povo às furtadelas na cidade, como o faz quando foge envergonhado da batalha. E aí o verso 4 fala assim, vamos todos juntos também. Tendo o rei coberto o rosto, exclamava em alta voz: meu filho Absalão, Absalão, meu filho, meu filho. Então, meus amados, eu vou fazer uma pausa até aqui, depois nós vamos até o verso 7. Então, quando nós olhamos a Davi ter recebido a notícia, meus amados, você vai ver um lamento
no capítulo 18, verso 33, o último versículo do capítulo 18. Ele andava dizendo, né, meu filho Absalão, meu filho Absalão, quem me dera que eu morrera por ti, Absalão, meu filho. Então, meus amados, aqui fica uma reflexão muito importante antes. Você já parou para pensar se Absalão tivesse ganhado essa batalha? O povo de Israel estaria em desastre, meus irmãos, mas dentro dos planos soberanos do Senhor, o rei não era Absalão, o rei era Davi, e dentro dos planos e propósitos soberanos do Senhor, Deus deu uma grande vitória sobre o inimigo de Davi. Mas aqui, como eu disse, o papel de pai está falando mais alto. E o povo, meus amados, aquele exército de Davi estava voltando, e eles viram e disseram a Joabe, eis que o rei anda chorando e lastima-se por Absalão. E, meus amados, a ideia é que esse luto, ele foi ouvido. Não é um Absalão, meu filho, falando só na sua inquietação, mas era um choro tão alto, uma lamentação tão alta que percorria os ouvidos de muita gente, meus amados. Era um grito, um choro para todo mundo ouvir. E a ideia aqui, meus amados, que o povo olhou para essa situação e ficou numa situação embaraçosa. Né? O verso 2 vai falar, o rei está de luto por causa de seu filho. Irmãos, é uma questão genuína você ter luto. Não é? Davi tinha esse direito, mas ele também tinha que celebrar a vitória. Que difícil, né? Na quarta-feira, eu preguei em Levítico capítulo 10. Nadab e Abiú, meus irmãos, trouxeram fogo estranho ao Senhor. E Arão perdeu 2 dos seus filhos num só dia por causa de uma adoração que não agradava ao Senhor. Lá no capítulo 10, o texto vai falar assim, não desgrenhem o cabelo, não chorem, mas que vocês possam lamentar, Deus falando para Arão, irmãos, não pelo seu filho, mas pelo fogo que o Senhor consumiu o povo. E ele vai falar, eu serei glorificado no meio de vós. Né? É uma situação muito delicada, irmãos, aqui também. Quando nós olhamos para a história de Davi, Davi ele poderia lamentar, mas ele também tinha que ter um equilíbrio para celebrar a vitória. Junto com o seu papel de pai, tinha que ter o seu papel de rei, o seu papel de servo do Senhor, meus irmãos. E eu espero que você entenda que na vida cristã você tem que ter esse equilíbrio. Você é um cristão, você pode chorar, mas juntamente com o choro vem o consolo e vem o ir adiante para servir a Deus. E nós vamos ver isso mais para frente, irmãos. Mas a ideia é que no verso 3, olhem aí, entrou o povo às furtadelas na cidade. Meus irmãos, o povo, o exército de Davi foi um instrumento para abençoar Davi, mas por causa daquele lamento que ecoou na região, eles saíram às furtadelas. Parece que eles roubaram alguma coisa, irmãos. Furtaram alguma coisa, e o povo está chorando, eu vou me esquivar o que eu puder aqui, no silêncio, no sapatinho. Uma situação, meus irmãos, constrangedora. E o verso 4, meus amados, vai nos mostrar como foi esse choro. Eu espero que você pegue a essência do que a palavra do Senhor quer nos mostrar. Exclamou, meu filho Absalão, meu filho Absalão, Absalão, meu filho, meu filho. E, meus irmãos, quando nós olhamos para esse texto, embora pareça não ter uma pretensão tão grande, ele tem um ensino muito sério para nos ensinar. Meu. Por que tantas repetições, meu? Você já viu aquela pessoa que quando perde alguma coisa, ela idolatra, ela ama tanto, até mais que o Senhor, e às vezes se esquece de tudo? Brincando aqui, mas de uma forma também solene, meus amados, já viu aquele adolescente que fala, olha, perdi aquela pessoa que eu gostava, eu quero morrer. O amor da minha vida. E se não for? Você vai viver ainda adolescente. Mas, meus amados irmãos, nós temos que tomar muito cuidado para não sermos idólatras daquilo que o Senhor mesmo nos deu. É claro que você pode chorar. E é interessante que no capítulo 6,
do próprio segundo livro de Samuel, meus irmãos, Samuel chora. Samuel chora. Samuel chora pela perda de Saul. Mas a mesma palavra que foi dada para Samuel vai ser dada aqui para Davi por meio de uma repreensão. Samuel, você pode chorar, mas até quando você vai chorar e lamentar por Saul? Irmãos, o que eu quero dizer é que a Bíblia ela não esconde essa importância das emoções. Tem um versículo, irmãos, tão pequeno lá em João, mas que significado precioso para nós. Jesus chorou. Mas embora ele tivesse chorado, tido as emoções, a sua comida e a sua bebida era fazer a vontade do Pai. E, meus irmãos, que Deus trabalhe no nosso coração e saibamos que a palavra do Senhor, ela sempre está aí para que a nossa vida não seja uma ruína. Eu estava pensando em ensinar para as crianças nessa noite o texto de Jesus quando ele fala em Mateus 7. Todo aquele que ouve as minhas palavras e as pratica é semelhante a um homem que construiu a sua casa sobre a rocha. Pode vir o vento, pode vir o rio, pode vir tudo com ímpeto contra aquela casa, mas se estiver, meus irmãos, sobre a rocha, ela vai estar bem edificada. E quando nós falamos isso, meus irmãos, não são os problemas que derrubam a nossa vida, mas como nós temos lidado com os problemas. Cristo é a nossa rocha, Cristo é o nosso Senhor. Se Ele for, meus irmãos, a nossa cidadela, e se nós deixarmos ser instruídos pela palavra do Senhor, com certeza, meus irmãos, nós vamos saber lidar com os nossos sentimentos difíceis, as tribulações que passamos, os dilemas da vida que enfrentamos. Confiemos no Senhor e dependamos de Deus. Não é o fim. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e Ele vai cuidar de muitas situações, irmãos. E agora eu vou ler os versos 5 ao 7. E aí o texto fala assim, irmãos: Então Joabe entrou na casa do rei e lhe disse, vamos ler todos, o verso 5. Hoje envergonhaste a face de todos os teus servos, que livraram hoje a tua vida e a vida dos teus filhos e de tuas filhas, e a vida de tuas mulheres e de tuas concubinas. Aí eu vou ler até o verso 7. Amando tu os que te aborrecem, e aborrecendo aos que te amam, porque hoje dás a entender que nada valem para contigo príncipes e servos. Porque entendo agora que se Absalão vivesse e todos nós hoje fôssemos mortos, então você estaria contente. Levanta-te agora, sai e fala segundo o coração de teus servos. Juro pelo Senhor que se não saíres, nenhum só homem ficará contigo esta noite, e maior mal te será isto, que todo o mal que tem vindo sobre ti, desde a tua mocidade até agora. Irmãos, Joabe é um personagem intrigante. Você vai olhar e você vai ver que, de que lado que ele está, né? Tem um momento que ele está do time B, do lado do time A. É um personagem realmente confuso, irmãos. E, na verdade, ele é homem de sangue, ele é um homem mau. Nós vamos ver isso mais para frente, se assim o Senhor permitir. É um homem que zelava muito pelos seus interesses. Mas você já viu que o Senhor pode usar até um ímpio? Pode usar pessoas. Pode usar pessoas ao lado. Mas que você entenda que quando vier uma repreensão, pense bem, pese, prove os espíritos, né? Mas se você tiver uma orientação vinda da palavra de Deus, que é o que eu quero trazer para nós nessa noite, irmãos, não negue, não negligencie qualquer repreensão, não feche o seu coração, mas que você possa ser trabalhado pelo Senhor, meus irmãos. Então, é uma repreensão muito dura, mas eu fico olhando assim, né? O verso 5 falando, Joabe entrou na casa do rei e lhe disse. Então, quando a gente olha para uma situação dessa, irmãos, Davi estava isolado, chorando, lamentando de uma forma que ecoou nos diversos lugares, mas ele vai entrar na casa para tratar o coração. Então, irmãos, é interessante que Natã vai na casa de Davi e volta para casa. E foi para a sua casa, né?
como é que tem sido, meus irmãos, a nossa abertura para ouvir repreensões e provações que vêm da palavra do Senhor? Eu fico olhando a palavra de Deus, eu olho como Davi, ele é trabalhado pelo Senhor em algumas situações como essa. Saul, quando foi repreendido, ele vai falar, Samuel, eu pequei, mas vamos jogar a sujeira debaixo do tapete e me honra na presença dos adversários? Vamos fingir que nada aconteceu? Mas, meus irmãos, Davi, ele fala, eu pequei, e ajusta a sua vida diante do Senhor. Davi cometeu pecados até maiores, irmãos, mas uma coisa que nós sempre falamos é que Davi sabia voltar para Deus. Ele sabia o que era depender do Senhor. E precisamos, meus irmãos, quando alguém nos repreender, deixar a ação do Espírito falar ao nosso coração. Lá em 1 Tessalonicenses, esse conselho que eu dei para as crianças, ele tem um início. E lá no verso 14, ele vai falar 4 coisas sobre conselhos, repreensão, que nós devemos usar e exercitar na vida cristã, irmãos. Ele vai falar assim, eu exorto vocês para que vocês admoestem os insubmissos, consolem os desanimados, amparem os fracos, e tem uma outra expressão que eu não sei se vocês se lembram, sejais longânimos para com todos. Irmãos, que Deus nos dê sabedoria e nos use como servos do Senhor para ajudarmos os nossos irmãos. Se você vir alguém no erro, admoeste, fale, não seja conivente com o erro, ajude um irmão. Você pode ser um instrumento de Deus, como diz a carta de Tiago, para ajudá-lo naquele momento. Ou 1 de João, console o desanimado. Meus irmãos, quando vemos alguém desanimado, será que você exerce o papel de consolador? Meu irmão, estou orando por você. Estou trazendo uma palavra amiga, irmã para você. Amparar o fraco. Meus irmãos, tem gente que está quebrada. Será que você é alguém que exerce um amparo? Você é longânimo para com todos? E, meus irmãos, nós precisamos entender esse papel da repreensão na nossa vida. Abraão, lá no capítulo 20, foi repreendido por Abimeleque. E ele, através do reconhecimento do seu erro, mentiu 2 vezes. A repreensão veio na segunda. E ele orou para que a casa de Abimeleque fosse abençoada ali pelo Senhor, irmãos, após a repreensão, porque a casa estava estéril, né? E depois ele não mentiu. Eu olho assim, meus irmãos, né? Que a Bíblia, ela é a galeria não só dos heróis da fé. Você já viu isso? Lá em Hebreus 11. Ela é a galeria dos heróis de barro. Porque nós temos que aprender a ser moldados e trabalhados na mão do oleiro. Se você não for ajustado, se você não for trabalhado pelo Senhor, eu sou pastor, quem é você para falar de mim? Às vezes tem gente que se ensorbebece, irmãos. E como é difícil, você ser repreendido. Não é fácil, irmãos. Mas diante da palavra de Deus, ela tem um papel importante para mim e para você. Ela tem um propósito que vai sarar e curar a nossa vida. E que seja uma bênção, irmãos, entrarmos na casa um do outro para falarmos de coisa boa. Mas que seja importante também o crescimento espiritual para sermos confrontados pela repreensão do Senhor. Deus trabalhe na nossa vida, irmãos. Deus trabalhe no nosso coração. Mas a ideia é que Joabe, esse personagem tão intrigante, ele vai confrontar Davi. Davi lava o rosto, volta a si e vai comparecer na presença de todo o povo. Irmãos, o povo ele não tinha que entrar na furtadela, não. O povo merecia a presença do rei para estar com eles. E essa repreensão foi para ajustar, trabalhar no coração de Davi. Lembre-se de Pedro que resistiu, o Paulo resistiu a Pedro face a face. Mas lembre-se de Pedro que foi tratado pelo Senhor. Ele fala assim, Senhor, ainda que todos te neguem, eu jamais te negarei. Ô Pedrinho, antes que o galo cante,
O galo canta 2, você me nega 3. Fez mais até que o galo ali, né? E, meus irmãos, com certeza, quando Jesus trata Pedro, Pedro, tu me amas? Aquele que fala que eu te amo absolutamente, ele fala, Senhor, eu não tenho coragem de falar mais desse amor, não. É um amor gostável ali, né? Senhor, eu gosto do Senhor. Vai e apacenta as minhas ovelhas. O mesmo tanto de negações, foi o mesmo tanto de perguntas de tratamento do Senhor. E Deus trabalhou na vida de Pedro, para que Pedro fosse um instrumento nas mãos do Senhor, irmãos. Que Deus trabalhe no nosso coração. Não desmaies quando uma repreensão vier. Que Deus molde o nosso coração, irmãos. A repreensão, diante desse texto, diante da palavra, tem um papel importantíssimo. Estou dizendo que a gente tem que sair falando mal de todo mundo, mas que Deus nos dê a bênção, irmãos, de sermos instrumentos do Senhor, porta-vozes de Deus, para ajudar famílias, irmãos, eu e você, na nossa caminhada. Só um exemplo para ir para o segundo ponto. Meus amados, eu me lembro de uma irmã, não vou falar o nome dela para preservar, ela perdeu um dos filhos na sexta-feira. Ela sentiu uma dor tremenda, mas ela ouviu a palavra na sexta, enterrou o seu filho no sábado, e domingo ela estava na igreja. O que vocês acham? Estava. Foi muito difícil perder o filho. Mas o que eu quero dizer, irmãos, é que diante dos ajustes que precisamos fazer em nós mesmos, não esqueçamos o papel que nós temos aqui. Davi precisava continuar como rei. Nós precisamos continuar como servos. Nós precisamos continuar a servir ao Senhor. E não deixe nada te demover desta vocação privilegiável que veio ao nosso encontro. Irmãos, é um privilégio sermos do Senhor, mas às vezes esquecemos, né? Estamos dominados por vagas procelosas. Mas que o Senhor seja glorificado em nossa vida. Mas uma outra lição, irmãos, que nós vemos, faça ajustes nos seus relacionamentos com o rei. Né? É interessante que nós temos que fazer uma análise da nossa vida. Mas assim como o povo precisava fazer um ajuste com o rei, será que nós estamos fazendo esse ajuste no nosso relacionamento com o rei? Isso é muito importante, irmãos. Vamos ver o que nos ensina a palavra do Senhor a partir do verso 8. Diz assim a palavra do Senhor: Então o rei se levantou e se assentou à porta, e o fizeram saber a todo o povo, dizendo: Eis que o rei está assentado à porta. Veio, pois, todo o povo apresentar-se diante do rei. Ora, Israel havia fugido, cada um para a sua tenda. Então, deixe-me só fazer uma pausa aqui, irmãos, e explicar o que está acontecendo. O rei lava o rosto, se levanta, se assenta à porta, todo o povo está sabendo, e agora eles estão diante do rei. E aí parece que faz uma quebra o texto, né? Ora, Israel havia fugido, cada um para a sua tenda. Esse texto está ligado ao capítulo 18, verso 17. Quando Absalão foi derrotado, cada um fugiu para a sua casa. E agora eles tinham que comparecer diante de tamanha vergonha diante do rei. Eles tinham que comparecer diante do rei. E eles fizeram isso. Todo o povo, em todas as tribos de Israel, andava altercando entre si, conversando entre eles, dizendo: O rei nos tirou das mãos de nossos inimigos e livrou-nos das mãos dos filisteus. E agora fugiu da terra por causa de Absalão. Absalão, a quem ungimos sobre nós, morreu na peleja. Agora, pois, por que vos calais e não fazeis voltar o rei? Então, irmãos, aqui é uma indagação importante. Somos servos do Senhor. Dizemos numa profissão de fé, durante toda a nossa caminhada, que o Senhor é o nosso rei. Mas, meus irmãos, como nós temos uma capacidade, né, por sermos pecadores ainda, de destronar Cristo muitas vezes. E fazer do nosso coração, ou ter em nosso coração outro rei. Canto aqui,
mas muitas vezes em casa o rei sou eu mesmo. Lá em Efésios fala assim, né? Que nós sejamos fortalecidos do Senhor para que Cristo habite no nosso coração pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor. Irmãos, Cristo, quando tem que estar no nosso coração e morar no nosso coração, Ele não é um visitante, Ele não é um inquilino. O inquilino fica alguns dias em casa. Se ficar muito, sente, opa, né? Às vezes tem assim, não, tem gente que tem prazer, é bom receber, não estou dizendo que é mal. Mas se aquele inquilino indesejável ficar mais de uma semana, fica de olho aí, viu, Marquinhos? Brincadeira interna nossa, né? Mas, meus amados, é um prazer. É mais pelas netas, né, presbítero? Acho que é mais pelas netas, eu acho, né? Brincadeira. Mas a gente olha, meus amados, um aspecto muito importante. É bom sermos visitados, mas é melhor ainda ter uma habitação permanente do Senhor no nosso coração. E nós temos que deixar a ação do Espírito Santo fazer parte da nossa vida, para que o Senhor Jesus não seja um morador temporário, mas que Ele seja um morador permanente, duradouro no nosso coração. E eu fico imaginando, meus irmãos, parte do povo, possivelmente mais de 20 mil, porque 20 mil foram derrotados lá no capítulo anterior, voltando e olhando, agora tem que voltar para o rei. E aí, meus amados, é uma situação difícil, mas eles ficam no flashback. Gente, nós somos para Absalão, mas Davi, ele nos libertou dos nossos inimigos. Ele nos libertou dos nossos adversários. Ele nos libertou dos filisteus. E agora que Absalão, a gente já fez a besteira de seguir Absalão, por que a gente não faz voltar o rei? E, meus irmãos, é interessante que Davi, ele não... imagine um homem que foi destronado, e possivelmente os homens, na sua naturalidade, eles iriam no cavalo branco buscar o que era por direito. Mas ele não faz isso. Davi, meus irmãos, ele não vai de uma forma intrusa, mas ele vai pela graça, com muito cuidado. E é interessante, irmãos, que a própria reflexão para voltar, ela vem do povo. Trabalhe isso de uma forma tipológica. O que é tipológica? Apontando para Jesus, meus irmãos, apontando para o nosso Salvador. Deus nos amou, Cristo nos libertou de todos os nossos adversários, dos nossos inimigos, tantas vitórias. Por que a gente não faz voltar ao rei? Estão entendendo que é importante para a nossa vida, irmãos? Muitas vezes, como povo, nós damos as costas para Deus. Pecamos, valorizamos outras coisas, nos distanciamos de Deus, deixamos outras coisas tomarem o nosso coração. E precisamos, meus amados, sempre ajustar esse relacionamento com o Senhor. Não estou dizendo que você é um vai e volta, perde a salvação e ganha de novo. Não é isso, meus irmãos. Mas nós lutamos contra o pecado. E temos que fazer morrer a nossa natureza terrena. Deixar o penhor do Espírito tomar conta do nosso coração. E eu espero, meus irmãos, que ainda que o pecado me envergonhe, Jesus sempre seja o rei a quem eu vou servir. Eu não devo ficar pecando deliberadamente. Pecado é um acidente de percurso. E sempre que eu pecar, que eu possa encontrar perdão no Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. E como é bom, bem-aventurado aquele cuja iniquidade é perdoada, cujo pecado é coberto. Ainda enquanto eu calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos. O que eu vou fazer? Aí Davi ficou perguntando assim, né? Vou confessar as minhas transgressões. E eu sei que no Senhor, tu perdoaste a iniquidade do meu pecado. Não seja como o cavalo, a mula, sem entendimento. Não é o pastor falando, é a palavra. E que Deus trabalhe, irmãos, no nosso coração, para que ouçamos as admoestações, sejamos tratados pelo Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Mas a palavra continua, irmãos, versos 11 até o 15. Eu quero fazer mais uma aplicação. Então, o rei Davi mandou dizer a Zadok e a Abiatar, sacerdotes. Vamos ler todos essa parte, irmãos? Falai
aos anciãos de Judá: por que seríeis vós os últimos em tornar a trazer o rei para a sua casa, visto que aquilo que todo Israel dizia, achegou o rei até a sua casa? E aí eu vou ler até o verso 15. Vós sois meus irmãos, sois meu osso e minha carne. Por que, pois, seríeis os últimos em tornar a trazer o rei? Dizei a Amasa. Depois eu quero trabalhar esse versículo, perdão, irmãos, de forma particular. Não és tu osso e meu osso e minha carne? Deus me faça o que lhe aprouver, se não vieres a ser para sempre comandante do meu exército em lugar de Joabe. Pega aí esse texto aqui. Com isto moveu o rei o coração de todos os homens de Judá, como se fora um só homem, e mandaram dizer-lhe: volta, ó rei, tu e todos os teus servos. Então o rei voltou e chegou ao Jordão. Judá foi a Gilgal para encontrar-se com o rei, a fim de fazê-lo passar o Jordão. Então, só para nós entendermos, irmãos, Davi está nesse processo de recuperar o trono. E a maioria das tribos, as 10 tribos do norte, já estavam favoráveis. Então, o que está acontecendo até o verso 10 são as tribos já inclinadas. Por que a gente não faz de Davi o nosso rei? Mas tinha uma tribo que já estava relutante, a de Judá. A própria tribo de Davi estava mais endurecida, irmãos. Então, Davi, ele não conquistou por mão forte, mas ele queria conversar. E ele chama Zadok e Abiatar para trabalhar com os anciãos da tribo de Judá, irmãos. Então, por que vocês seriam os últimos a me receber? Eu sou do sangue de vocês. Vocês deveriam ser os primeiros a me receberem, a me reconhecerem como rei. E, meus irmãos, é uma tratativa. Não só para pessoas que se envergonham nos seus pecados, que fogem e depois precisam comparecer diante do rei, mas para nós que muitas vezes somos duros também. Quem dera se todos nós fôssemos como Mateus Levi, presbítero Gilberto. Foi e seguiu. 2 versículos. Para nós ia gastar um pergaminho todo, e muitas vezes, irmãos, somos duros, muitas vezes. E a tribo de Judá, que deveria ser a primeira, meus amados, foi a última. Mas mesmo assim, com todo cuidado, Davi vai tratar essa tribo através dos anciãos, dos principais representantes, para que a tribo seja inclinada a se voltar favoravelmente a Davi. Irmãos, aqui tem uma parte muito difícil, né? O próprio verso 13, quando ele vai nomear Amasa. Quem foi Amasa? Comandante do exército de Absalão. Eu vou deixar essa parte para o final, mas, meus amados, aqui é uma jogada política que vai conquistar o favor do povo, mas que, segundo o coração de Davi, não deveria ser feita. Ele vai falar assim, né? Ô Amasa, você é osso do meu osso, é meu amigão. Há pouco tempo atrás, já estava com um exército inimigo, irmãos. Você vai ser o meu comandante para sempre. Capítulo 20 morre. Já morreu. Incompetente, irmãos. Para a gente entender o teor da história. Mas ele fez isso, meus amados, para atingir Joabe, onde ele mais amava. Joabe amava o posto. Joabe era sobrinho de Davi e Amasa também. Mas você vai ver que por uma jogada de vingança, irmãos, ele nomeia Amasa. E nisso, o coração de todo o povo é movido, e ele fala: volta ao rei, tu e todos os teus servos. E, meus amados, olhem, eu vou tentar aplicar de uma forma muito importante isso. Saiba que o Senhor, meus irmãos, veio para os que eram seus, e os seus não receberam. Mas assim como Davi não impôs nada, o nosso Senhor, meus irmãos, morreu como ovelha muda, Jesus veio como um conquistador? Não. Veio de uma forma humilde. E graças a Deus a palavra fala que o Senhor visitou o seu povo. Com mão poderosa, com braço estendido,
com um olhar de misericórdia. Meus irmãos, eu fico olhando para o povo de Israel, mas eu fico olhando para nós também. Somos duros, somos pecadores, não fazemos aquilo que agrada a Deus, meus irmãos. Pecamos e muitas vezes damos as costas, mas mesmo assim, Jesus, mesmo sendo igual a Deus, disse não julgou como usurpação o ser igual a Deus, mas se esvaziou, assumindo a forma de servo, sendo reconhecido em figura humana, para trazer salvação para todos nós, meus irmãos. Povo escolhido do Senhor. E diante dessa palavra tão solene, meus amados, como é que nós estamos diante do Rei? Olhemos para nós, para como nós temos caminhado. Hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. Mas se quando nós estivermos desalinhados, meus amados, volta ao Rei. Para quem iremos, se só tu tens as palavras de vida eterna? Deus nos abençoe nesse sentido, irmãos. Que nós possamos ajustar o relacionamento com o Pai. E por fim, faça ajustes nos seus relacionamentos, não só consigo mesmo, não só com o Rei, mas também com quem te traiu. Então, irmãos, a gente vai ver aí uma rede de relacionamentos, né? Você vai encontrar um Simei, que eu não vou falar hoje, que está no verso 16. No 16, Simei vai ao encontro de Davi. Meus irmãos, se dependesse dos soldados de Davi, é agora que você vai matar ele, Davi? É agora ou depois? E Davi perdoa, irmãos. O que você faria com quem atira pedras em você? O que você faria? O que você faria com quem te machucou? É um texto sério, irmãos. Não é? Nós vamos ler de novo o verso 13. Dizei a Amasa, não és tu o meu osso e minha carne, Deus me faça o que lhe aprouver, se não vieres a ser para sempre comandante do meu exército, em lugar de Joabe. Então, irmãos, Davi aqui, de alguma forma, ele estava sendo movido, não só politicamente, mas por uma questão pessoal. Por uma questão pessoal, ele estava querendo atingir Joabe. Possivelmente, irmãos, a notícia de que Joabe matou Absalão correu e chegou até Davi. E aí ele vai atacar Joabe onde ele mais amava. E depois, no capítulo 20, fica para outro momento também, irmãos, Joabe vai tomar por força, ele vai combater uma sedição, fica aí essa palavra para você pesquisar depois, né? Mas foi um motim, né? Eu já vou falar, eu não aguento não, né? Eu sou assim, eu falo, eu deixo, pego no ar e já tomo de volta, né? Mas, meus irmãos, você vai ver Seba fazendo uma tramóia contra Davi, mostrando que a sua luta e a sua aprovação não param, né? E Joabe vai ter muito mais capacidade que Amasa ali para lidar com a situação, né? Amasa, Davi vai falar, reúne as tropas. Não conseguiu. Com certeza, se Davi não agisse rápido, né, além de até mais do que Amasa, não conseguiria trazer vitória, irmãos. E nessa ideia, meus amados, você vai ver Davi sendo conduzido por uma vingança pessoal. Lá no capítulo 2, do primeiro livro dos Reis, ele vai falar, Salomão, dá cabo de Joabe, que ele não possa ir sossegado para a sua sepultura. Não só pelo que ele fez a Absalão. É interessante, irmãos, ouvindo alguns comentaristas dizendo essa parte, ele vai, só uma ideia aqui, tá? Para nós entendermos como Joabe era ávido por poder, irmãos. Lá no capítulo 2, verso 5 do primeiro livro de Reis, Davi fala para Absalão, dá cabo de Joabe pelo mal que ele fez a Abner e ao próprio Amasa, irmãos. Capítulo 20. Sabem como foi a morte? Ele vai dar uma saudação para Amasa, e na hora que vem a saudação, ó a faca aqui, ó. E morre, irmãos. Então, quando eu olho alguns comentaristas falando, por que ele não cita Absalão?
Porque possivelmente Davi entendeu que era propósito do Senhor Absalão morrer, irmãos. Deus foi tratando o coração de Davi. Ele entendeu que aquilo não foi um mal em si mesmo, mas que ele fez maldade e precisava de uma justa retribuição. Irmãos, eu fico olhando para esse texto, que aplicação que a gente tira aqui, né? Quando nós lidamos nos ajustes de relacionamentos, o que fala mais alto? Os propósitos do Senhor, ou a nossa vontade, as nossas motivações pessoais, né? Em meio a tantas nomeações aí, meus irmãos, é nepotismo que fala, agora onde eu coloco o primo do meu primo, o meu amigo, a minha esposa, eu coloco um monte de gente da família ali por motivações pessoais, irmãos. O que eu considero maior e melhor? A vontade de Deus ou as motivações pessoais, meus amados? Quando fazemos nomeações, irmãos, como nós temos que orar? Quando nós lidamos com um chamado ao ministério, Vando, como nós temos que orar? Quando nós lidamos, meus irmãos, com posições e vocações, como nós temos que orar, viu? Vou nomear aquele lá, pastor, porque ele é filho do outro pastor. Irmãos, isso é muito perigoso, muito. Se nós não formos direcionados por Deus, numa eleição de presbíteros, numa eleição de diáconos, meus amados, é um texto que o Espírito Santo quer nos direcionar aqui. E nós precisamos ser direcionados pela ação do Senhor. Orem pela liderança, irmãos. Orem por aqueles que tomam decisões na vida, na prática. Ou um presbítero Marcelo que emprega pessoas. Ou quando você lidar com essas questões, ore, dependa de Deus. Veja a posição em que você está e também dependa do Senhor, irmãos. Amasa estava ali não porque ele era mais capaz. Ele estava ali para atingir Joabe. Irmãos, você sabe atingir a pessoa ali, né? É ali, ó. Nosso cônjuge, ele não atinge aqui, ó. É aqui. Nós sabemos responder na mesma medida. Ali eu sei onde eu machuco. Eu sei onde eu atinjo. E, meus irmãos, como nós precisamos ser movidos pela graça do Senhor. Como nós precisamos entender, não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas deixe a ação do Senhor cuidar de você. E que o Senhor trabalhe no nosso coração, meus irmãos. Davi tentou atingir de algum modo a Joabe. No capítulo 20, ele teve que receber Joabe a seco. Né? Vai assim mesmo. Ele foi comandante pela capacidade. Ele foi nomeado de volta, irmãos. Porque ele conseguiu uma tamanha vitória sobre Seba. Quando lidarmos com uma situação de vingança, irmãos, olhemos para o Senhor. O Senhor, quando sofreu injúria, ele não pagou injúria por injúria. Mas ele mesmo vai falar, orem pelos inimigos, amem os que vos perseguem. E às vezes, irmãos, pode ser muito próximo essa questão. Às vezes a gente assume como inimigo quem nem era inimigo, e a nossa luta nem é contra carne e sangue. E que vejamos, meus amados, quando nós lidarmos com conflitos assim, Senhor, me ajusta para a sua glória. Quando eu for atacado, me ajuda a lidar com sabedoria nessa situação. Meus amados, o Senhor, o Vando falou um pouco da cruz de Cristo aqui, das torturas, do flagelo. Eu fico olhando aquele flagelo que a gente poderia até falar aqui, Vando, né? Aquele chicote arrancava a carne e viva. Mas na cruz Jesus fala, Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. E, meus irmãos, como nós temos um Salvador precioso.
como nós fomos amados por Deus. E a ideia, olhando para a graça, essa questão do perdão, meus irmãos, quando eu olho o que Deus fez por mim, e eu me asseguro nessa bênção, Deus me dá forças para perdoar o meu irmão. Para lidar com graça em situações difíceis. Em situações em que, para mim, humanamente falando, é difícil. E eu deixo uma aplicação, meus amados, para nós encerrarmos essa mensagem. Faça ajustes nos seus relacionamentos. Muitas vezes falamos, Senhor, não dá. Meu coração está destruído. Meu ânimo está destroçado. Irmãos, o Senhor renova o nosso ânimo. O Senhor dá força ao cansado. Dá força àquele que não tem nenhum vigor. E olhe para Jesus. A sua caminhada não foi tão difícil quanto a dele. E quando nós olhamos, tem um versículo, viu, Silvio, que me impacta muito. Lá em Lucas 9, se não me engano é o verso 38, Jesus manifestou em seu semblante uma intrépida resolução para ir para Jerusalém. O que é isso, meus irmãos? É que enquanto ele caminhava, fazendo o seu trabalho diário, ele nunca tirou o foco da cruz, Wanda. Eu vou para lá. Quando ele passou por lutas, meus irmãos, ele fala, Senhor, passa-te de mim este cálice, mas que não seja feita a minha vontade, mas a tua. Meus irmãos, o nosso Senhor foi até o fim, para nos dar a salvação, para nos dar a vida eterna. Deus, sendo rico, se fez pobre para que pela sua pobreza fôssemos ricos. E ele morreu para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aqueles que por eles morreu e ressuscitou. E nós temos, meus irmãos, essa esperança bendita no Senhor. Quando você achar que é difícil, saiba que ventos e mar obedecem ao Senhor. Mas ele foi até o fim para nos amar e nos fazer o seu povo escolhido, raça eleita, sacerdócio real. Além dessa questão, meus irmãos, não há em nós mérito nenhum em nos voltarmos para o Senhor. Esse leão, ou rei, ele demorou para ser reconhecido na tribo de Judá aqui. Mas eu fico olhando para Apocalipse 5, vou ler lá. Todavia, um dos anciãos me disse, não chores. Eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os 7 selos. Irmãos, diante do Rei dos Reis, nós temos um Senhor que foi credenciado pela tribo de Judá para trazer salvação para o seu povo. É claro que Davi é um tipo de Cristo. Ele aponta para essa salvação bendita. Volta, ó Rei. Reine sempre no meu coração. Meus irmãos, não deixemos de estar apoiados, estribados nesse Rei. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos e Ele endireitará os teus passos. Que nós possamos, meus irmãos, nos apoiar nessa graça preciosa. Não somos nada sem esse Rei. Não temos a verdadeira riqueza se não estivermos no Rei. E é por isso, meus irmãos, que em meio a tanta dureza, a tantas questões, fico olhando, né? O Rei trabalha em mim de uma forma soberana. Eu estava ouvindo o Wander, irmãos, eu fiquei tão maravilhado. A ira de Deus se revela do céu. Olha lá, Marcão, eu me empolguei, era para terminar, mas vou falar mais um pouquinho. A ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. Deus está irado com todo mundo, todos pecaram e carecem da glória de Deus. A lei está aí para que se cale toda a boca, mas sem lei Deus manifestou um caminho e propôs no sangue do Filho a justificação, sendo Cristo o justo e o justificador daqueles que creem. Irmãos, Deus está virado conosco.
mas mesmo assim nos planos Ele enviou o Rei para trazer salvação. E nele nós temos a justificação, temos o justo que faz parte da nossa vida, temos Cristo ao nosso lado, irmãos. Que bênção preciosa! Ele moldou o nosso coração para sermos dele. E graças a Deus, irmãos, porque somos do Senhor e Ele é o nosso Deus. E por fim, lute com qualquer sentimento de vingança, irmãos. Qualquer sentimento de ira. Despoje-se disso. Revista-se da graça. Irmãos, nós nos vestimos de coisas que o próprio Deus nos deu. Ternos afetos de misericórdia. Somos santos e amados por Deus. Que roupa bonita Deus nos ataviou.